crio uma história, aponto, e quando eu apontar você diz o que está escrito. Porque se você não falar, minha frase não fica completa. Vamos lá. O pregador vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu e nos deu a sua graça para nos salvar do pecado, e pecado é a transgressão da lei. Você concorda que pecado é a transgressão da lei? Sim. Para quem tem dúvidas, é só ler Romanos 7, verso 7, Romanos 4, 15 e 1 João 3, verso 4. Já está bom, né? Então vamos de novo, mais uma vez, para ficar bem legal. Vai lá. Não, põe vida nesse negócio. Vai a pregar o que fala de que morreu e nos deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da lei. As pessoas dizem por aí que a salvação é pela graça e que a lei foi abolida. Dizem isso por aí, não dizem? Essa é uma doutrina do inimigo e não de Deus. Mas vamos imaginar que esse ensinamento fosse verdade. Não é, mas vamos imaginar. Então vamos tirar a lei para ver o que acontece. Você que está com a lei, vai. Pode ser por ali mesmo. Ele é peruano, então só entende inglês. Entendeu o que eu falei, né? Tivemos uma reunião esses dias de jovens, mas ele entendeu tudo o que eu falei. Vamos lá. De novo, vai a pregar o que fala de que morreu e nos deu a sua para nos salvar do que é a transgressão da. Veja, se não tem lei, não tem o quê? Porque pecado é a transgressão da lei. De novo, se não tem lei, não tem pecado. Porque pecado é a transgressão da lei. Então as pessoas que dizem que a lei foi abolida estão dizendo que não existe mais pecado. Vai. Veja, se você tira a lei, olha o problema que dá. Vamos mais. Quem sabe você poderia ir um pouquinho agora mais para lá. Aí, para lá, assim, vocês todos. Aí, ótimo, excelente. Não, mais vida. Vai a pregar o que fala de que morreu e nos deu a sua para nos salvar do. Não tem pecado. As pessoas dizem, somos salvos pela? E dizem, a lei foi? É o que dizem. Então veja, se você não tem lei, não tem o quê? Pecado. E se não tem pecado, não tem o quê? Não tem graça. Só tem graça se tiver pecado. Olha o que vocês falaram. A 3ABN gravou isso, hein? Vamos de novo. Se não tem lei, não tem? Não, mais forte. Se não tem lei, não tem pecado. E se não tem pecado, anula o quê? A graça. Então dizer que somos salvos pela graça sem a lei é uma desgraça. Não vai ainda não, fica aqui. Quanto mais graça, melhor, irmão. Veja, nós somos salvos pela graça, mas salvos do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Se você tira a lei, não tem pecado. Se não tem pecado, para que graça? Não vai ainda não, fica aqui. Quanto mais graça, melhor, irmão. Veja, nós somos salvos pela graça, mas salvos do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Se você tira a lei, não tem pecado. Se não tem pecado, para que graça? Então, dizer que somos salvos pela graça sem a lei é um problema, é uma estratégia do inimigo. Infelizmente, você tem que sair, né? Tirar a graça daqui, né? Vamos mais. Vamos, gente. Vai a pregar o que fala de que morreu e nos deu a sua. Percebe que já não teve tanta graça assim. Você vê, você tira a lei, se não tem lei, não tem o quê? Pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em. É aí que o inimigo quer chegar. É aí que o inimigo quer mexer. Quando ele diz que a lei foi abolida, ele está querendo atingir o plano da salvação em Jesus Cristo. Mas ele está derrotado em nome de Jesus. Quantas pessoas creem errado porque aprenderam errado?
Mas hoje estamos aprendendo direito. Amém, irmãos? Amém. Bye, bye. Vamos mais. O pregador vai a pregarô que fala de Jesus. Vamos lá, de trás para frente. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Para que evangelho? Se ele morreu em vão, para que evangelho?